Queridos amigos, voltamos com o tema prisão cautelar. Na aula passada, iniciamos a análise do artigo 302 do Código de Processo Penal, que traz as situações de flagrante delito, e nesta aula vamos continuar a análise desse artigo 302. Então, para relembrar a redação do artigo 302, ele aparece na sua tela. Olha o que diz o Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem 1. Está cometendo a infração penal. 2. Acaba de cometê-la. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então, em relação a esse artigo 302 do Código de Processo Penal, nós agora vamos ver uma classificação cuja memorização é obrigatória. O candidato tem que saber a classificação relativa às situações de flagrante delito que estão no artigo 302 do Código de Processo Penal. Os incisos 1 e 2 desse artigo 302 fazem referência ao denominado flagrante próprio. Os incisos 1 e 2 fazem referência ao denominado flagrante próprio. Neste flagrante próprio, previsto no artigo 302, incisos 1 e 2, existem as situações daquele que está cometendo a infração penal ou de quem acaba de cometê-la. Então, em relação ao flagrante próprio, os incisos 1 e 2 do artigo 302 vão indicar quem está cometendo a infração penal, quem está cometendo a infração penal e ainda quem acaba de cometê-la. Quem acaba de cometê-la. Em ambas as situações, vamos ter o denominado flagrante próprio, também chamado de flagrante real, também chamado de flagrante verdadeiro, também chamado de flagrante propriamente dito. O inciso 3, vimos na aula passada, faz referência ao denominado flagrante impróprio. O flagrante impróprio, que também é chamado na doutrina de quase flagrante, Este flagrante impróprio que está no inciso 2, ele indica a situação de quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração, ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Em situação que faça presumir ser autor da infração. Enquanto o inciso 4, ele vai trazer o que a doutrina classificou como flagrante presumido ou flagrante ficto. Então, o inciso 4 do artigo 302 traz a situação que denominamos de flagrante presumido, também chamado de flagrante ficto. Flagrante presumido, também chamado de flagrante ficto. Nesta situação do inciso 4, do flagrante presumido ou flagrante ficto, vamos ter uma situação diferente, que é a situação de quem é encontrado logo depois. Então, existe a situação de quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser autor da infração. Com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser autor da infração. Vinícius, por que você colocou a literalidade
desse artigo 302 na lousa, porque é muito importante estudarmos a redação desse artigo 302 conforme está na lei. Isso é importantíssimo para o seu entendimento. A análise desse artigo 302 tem como ponto principal comparar a redação do inciso 3 com a redação do inciso 4, que é o flagrante presumido ou ficto. Isso porque, nas provas de concurso, a banca quer saber se o candidato sabe diferenciar a situação de flagrante impróprio, que está no inciso 3, da situação de flagrante presumido ou ficto, que está no inciso 4. E qual é a pegadinha que a banca examinadora vai trazer para você? A pegadinha está associada ao verbo presumir, que se encontra tanto no inciso 3 quanto no inciso 4. É aqui que a banca examinadora vai querer pegar você. Porque veja, nós estamos falando do flagrante impróprio naquela situação em que há uma perseguição logo após a infração penal e o sujeito está em situação que faça presumir ser autor da infração. Enquanto no flagrante presumido ou ficto, existe um encontro casual. Veja que a lei faz referência a alguém que é encontrado, de maneira que aqui a situação é de encontro casual e não de perseguição. Mas o fato de existir o verbo presumir, tanto no inciso 3 quanto no inciso 4, fará com que a banca queira confundir você. O que o examinador vai fazer? Vai narrar a situação que está no inciso 3 do flagrante impróprio, da perseguição, ele vai narrar essa situação e no final da assertiva vai classificar como flagrante presumido. Por quê? Por causa do verbo presumir. Se o candidato usar o verbo presumir como parâmetro para diferenciar o flagrante impróprio do flagrante presumido, vai errar a questão. Então tome cuidado. Você deve lembrar que no flagrante impróprio existe uma perseguição logo após, enquanto no flagrante presumido ou ficto existe um encontro casual logo depois. Bacana? Legal? E aí veja o seguinte, o que prevalece na doutrina em relação a estas expressões logo após e logo depois? Qual delas indicaria um lapso temporal maior? Veja só, majoritariamente, não é unânime, a doutrina vai dizer que a expressão logo depois indica um lapso temporal superior em relação à expressão logo após. Ou seja, o legislador foi mais tolerante para admitir uma situação de flagrante com um encontro casual com um lapso temporal maior do que em relação ao início de uma perseguição. E aí, dependendo do livro que você lê, cada autor vai trazer um tempo diferente para designar as expressões logo após ou logo depois. Então, em relação ao logo após, você vai encontrar autores trazendo até 2 horas, 4 horas ou até 6 horas. Em relação ao logo depois, você encontra autores trazendo até 12 horas, como uma situação admissível para um encontro casual em situação de prisão em flagrante. Então veja que existe aí muita divergência na doutrina em relação ao tempo preciso desse lapso temporal. Porém, existe majoritariamente o entendimento de que a expressão logo depois indica um lapso temporal maior do que a expressão logo após, mas isso não é unânime. Existe corrente que inverte, dizendo que o logo após é um lapso temporal maior, e há quem diga, como Renato Brasileiro, que não há diferença entre o lapso temporal do logo após e do logo depois. Enfim, o importante é que você saiba que no flagrante impróprio existe uma perseguição logo após, enquanto no flagrante presumido ou ficto existe um encontro casual logo depois. Bacana? Muito bem. Diferenciados os incisos 3 e 4. Agora nós vamos trabalhar com o inciso 3. Vamos saber de que forma ocorrerá esta perseguição para que fique caracterizado o flagrante impróprio do artigo 302, inciso 3 do Código de Processo Penal. O que é esta perseguição que está no inciso 3? Vamos colocar uma pergunta aí no caderno. Como é caracterizada a perseguição
do flagrante impróprio. Vamos colocar aqui no flagrante impróprio, fica melhor. Como é caracterizada a perseguição no flagrante impróprio? Como é caracterizada a perseguição no flagrante impróprio? Então veja, quando a lei faz referência à expressão logo após, dá um indicativo de que essa perseguição não pode demorar para começar. Ela deve começar num lapso temporal razoável. E aí, iniciada a perseguição logo após a infração penal, entende a doutrina que pouco importa quanto tempo leve essa perseguição. Iniciada a perseguição, mesmo que a perseguição dure dias ou até semanas, o flagrante vai ser considerado válido desde que a perseguição seja ininterrupta. Eu vou repetir. O que importa é que a perseguição se inicie logo após. Iniciada a perseguição logo após, mesmo que dure dias, semanas ou até meses, vai haver validade do flagrante desde que a perseguição seja ininterrupta, isto é, desde que não haja desistência quanto a se perseguir. Se a polícia resolve desistir e posteriormente, com novas pistas do sujeito, resolve perseguir novamente, não poderá prender em flagrante, porque acabou a situação de perseguição. Legal? Então, se a polícia resolve perseguir novamente, invalida o flagrante porque acabou a situação de perseguição. Veja que a perseguição deve ser ininterrupta. Agora perceba, breves intervalos feitos durante a perseguição para descansar, para se alimentar, para abastecer, que a polícia venha fazer, que a autoridade venha fazer, esses intervalos por si só não caracterizam interrupção a ponto de invalidar o flagrante, ok? Então, se a polícia, no contexto da perseguição, faz pequenas interrupções, isso não desconfigura a situação de flagrante delito. Posteriormente, os policiais continuando aí essa perseguição, o flagrante vai ser considerado válido. Bacana? Então, essa redação do artigo 302 você jamais pode esquecer, devendo memorizar. Isso mesmo, memorizar a classificação que está prevista no artigo 302 do Código de Processo Penal. E agora veja, você colocou no caderno essa pergunta acerca de como se caracteriza a perseguição do inciso 3. E o artigo 290 do Código de Processo Penal é um artigo muito importante porque ele trata desta perseguição que está aí prevista no inciso 3 do artigo 302. Ele diz como se caracterizam a perseguição, isto é, de que forma nós podemos dizer que alguém efetivamente está sendo perseguido e, portanto, pode ser preso em flagrante. Na tela, o artigo 290 do Código de Processo Penal. Olha o que diz o 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. Parágrafo 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, letra A, tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. B. Sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço. A redação desse artigo 290 basicamente está dizendo que para a caracterização da perseguição não é necessário que a polícia tenha aquela pessoa que foge toda hora em vista, né? Visualize o tempo todo aquela pessoa. Se perder de vista, a perseguição ainda continua caracterizada e o flagrante vai ser considerado válido. Então a gente vai escrever isso no caderno. A perseguição não se descaracteriza quando a polícia perde o fugitivo de vista, quando a polícia deixa de visualizar a pessoa que está fugindo. Se houver notícias durante a perseguição de que a pessoa foi por determinado caminho e a polícia não desistir, vai haver perseguição do mesmo jeito, continua caracterizada, não importa se o sujeito está sendo visualizado o tempo todo pela polícia, pela autoridade policial.
Bacana? Então, regra do artigo 290 do Código de Processo Penal. E agora nós vamos ver como funciona a questão do flagrante nos crimes permanentes, o que está no artigo 303 do Código de Processo Penal. Flagrante nos crimes permanentes. Flagrante nos crimes permanentes. É o que trata o artigo 303 do Código de Processo Penal. Flagrante dos crimes permanentes. O artigo 303 aparece na sua tela e diz o seguinte: nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, nas situações de infrações permanentes, enquanto não cessar a permanência, o flagrante pode ser realizado. Vinícius, que situação seria essa? Então, vamos dar aqui alguns exemplos de crimes permanentes. E quando falamos em infrações permanentes, estamos falando de infrações cuja consumação se prolonga no tempo. Vamos colocar aqui infrações penais cuja consumação se prolonga no tempo, ou seja, se protrai no tempo. Se prolonga no tempo. Então, nas infrações permanentes, enquanto a infração estiver se consumando, o flagrante pode ser realizado. Vários exemplos de infrações permanentes podem ser dados. O exemplo clássico é o crime de sequestro, artigo 148 do Código Penal. Esse artigo 148, o sequestro, é aquela situação em que a consumação vai ocorrendo enquanto a liberdade da vítima ela estiver sofrendo restrição. Então, nesse caso do sequestro, por exemplo, uma pessoa que é mantida em cárcere privado, a qualquer tempo o flagrante poderá ocorrer. Um outro exemplo de infração permanente é a posse irregular de arma de fogo, crime que está no artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, do Estatuto do Armamento. Então a gente pode ter aí como exemplos de infrações permanentes, exemplos muito comuns do dia a dia. Artigo 148 do Código Penal, o artigo 12 da Lei 10.826 de 2003. Nesse tipo de situação, o flagrante poderá ocorrer a qualquer tempo. E digo mais, se o flagrante estiver ocorrendo, ou melhor, se a infração estiver ocorrendo dentro de uma residência, se a infração penal for permanente, estiver ocorrendo dentro de uma residência, a polícia tendo fortes indícios para efetuar o flagrante, para entrar na casa e efetuar o flagrante, a polícia está autorizada pela Constituição Federal a entrar na casa, a violar o domicílio para realizar o flagrante. Então, cuidado! Uma das ressalvas à inviolabilidade domiciliar da Constituição Federal é a possibilidade de flagrante. Quais são as 3 ressalvas à inviolabilidade que estão na Constituição? Flagrante, desastre e prestar socorro. Nesses 3 casos, a casa pode ser violada sem necessidade de autorização judicial. O flagrante é uma delas. Então, ocorrendo a infração permanente dentro da casa, a polícia pode entrar para realizar a prisão em flagrante. Bacana? Então, isso a gente vai extrair da redação do artigo 303 do Código de Processo Penal e da própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 10, que trata da questão da violação de domicílio, as ressalvas à inviolabilidade domiciliar. Bacana? Muito bem. Então, estamos analisando o artigo 303 do CPP, que trata do flagrante nos crimes permanentes. Mas agora nós vamos colocar uma pergunta no caderno acerca da possibilidade de prisão em flagrante em crimes habituais. Então, vamos colocar essa pergunta aqui na lousa. Vamos colocar uma pergunta importantíssima. É possível prisão em flagrante em crimes habituais? É possível prisão em flagrante em crimes habituais? É possível prisão em flagrante em crimes habituais? Então, essa é uma pergunta muito importante e a doutrina trata disso. A gente precisa trabalhar essa questão dos crimes habituais e da possibilidade da prisão em flagrante. Veja só, quando falamos em crimes habituais, a doutrina vai classificar esses crimes como aqueles crimes que exigem uma reiteração de atos para a sua configuração. Estes são os crimes habituais.
Então eu posso dar o exemplo do crime de manutenção de casa de prostituição, 229 do Código Penal. Então outros exemplos como exercício irregular da medicina, o crime de curandeirismo também é exemplo de crime habitual. Então veja, é a reiteração de atos que faz com que um crime habitual fique caracterizado. Um ato isoladamente não é suficiente, mas depois que há uma reiteração, a partir desta reiteração podemos considerar que o crime habitual está consumado. Então muito cuidado com isso em relação aos crimes habituais. Você vai anotar no seu caderno que o crime habitual é aquele que se consuma em decorrência de uma reiteração de atos. Então, somente quando há atos reiterados, e aí é o caso concreto que vai dizer a quantidade de atos que vão caracterizar o crime habitual, neste caso, a gente vai ter situação de crime habitual. Então, a gente pode colocar alguns exemplos de crimes habituais. Vamos colocar aqui, por exemplo, a manutenção de casa de prostituição. Manutenção de casa de prostituição. O curandeirismo, o exercício ilegal da medicina, etc. Crimes habituais. É possível flagrante em crime habitual? Duas correntes na doutrina. A primeira corrente, minoritária, vai dizer que não é possível flagrante em crime habitual. Quem defende essa corrente? Fernando Tourinho. Anote no seu caderno, Fernando Tourinho, defensor da primeira corrente, vai dizer não é possível flagrante em crime habitual. Para Tourinho, o fato de alguém ser pego praticando um ato isolado não permite o flagrante delito, porque o ato isolado por si só não configura crime. Para Tourinho, o ato isolado dentro do crime habitual não configura crime por si só, não havendo, portanto, situação de flagrante delito. É o entendimento dessa primeira corrente minoritária. Porém, a corrente que prepondera, Renato Brasileiro é um que defende essa segunda corrente. A corrente que prepondera é possível flagrante em crime habitual, desde que já exista a reiteração de atos que permita a consumação do crime. Havendo a reiteração de atos que permita a consumação do crime, é possível que alguém seja preso praticando um ato isolado, sendo, portanto, possível flagrante em crime habitual. Inclusive, tem decisão do Supremo Tribunal Federal de 1968, admitindo flagrante em crime habitual. É a decisão mais nova que a gente conseguiu. 1968, o Supremo dizendo flagrante em crime habitual é possível. De fato, esse é o entendimento que prepondera. É possível realização de prisão em flagrante nos crimes habituais. Bacana isso? Então nós fizemos a análise dos artigos 302 e 303 do Código de Processo Penal, estamos estudando com afinco a prisão em flagrante e no próximo bloco continuamos estudando prisão em flagrante, vendo algumas espécies de flagrante, modalidades especiais de flagrante. Vamos ver o flagrante preparado, o flagrante esperado, o flagrante forjado e, posteriormente, o flagrante diferido também vai ser estudado de forma detalhada. Até o nosso próximo bloco.